Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, aquele que reina para todo sempre e nos ama de forma incondicional. Este é o segundo culto de uma série de 7 que iniciamos às 7 horas da manhã e o último culto será às 8 horas da noite. Este culto tem por intuito introduzirmos a 11ª jornada de leitura da Bíblia, da qual somos todos convidados, e vai ser um culto abençoador, porque leremos grandes porções da palavra de Deus durante este culto. Eu quero que Deus lhe abençoe, que Deus esteja com você e que você esteja disposto a ouvir o que Deus tem para o seu coração. Queria saber se tem alguém que nos visite hoje pela primeira, segunda ou terceira vez. Por favor, se assim o faz, que fique em pé para que a igreja o reconheça ou a reconheça. Temos uma irmã lá atrás, a irmã é muito bem-vinda. Opa, um casal agora também são muito bem-vindos, que não se sentem sem antes receber um abraço, um aperto de mão dos membros desta igreja. Que Deus os abençoe. E vocês vão receber, fiquem em pé por favor, que vão receber um Bom Dia Amigo 2015. Tem sido assim desde o final do ano passado. Muito bem, que Deus os abençoe. A irmã pode sentar. Então, irmãos, é um tempo de celebração especial, onde todos juntos vamos louvar a esse que é o Senhor da história, o Deus de Abraão. Os irmãos fiquem em pé, por favor.
Neste segundo culto, no primeiro, foi um tempo de celebração onde houve por base o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, inclusive o objeto hoje da pergunta do rádio, pastor Israel. 53 pessoas responderam. Bom, né? Sorteamos 5 livros, se preparem, seu bolso. E agora então vamos falar sobre os históricos, que são os livros compreendidos do século XV ao século V a.C., conforme impresso no seu boletim. Neste tempo, um tempo em que Deus começa a escrever a história do seu povo, usando pessoas de carne e osso, como você e eu. Como Abraão, por exemplo, que deixa o conforto do seu lar, um conforto imperial, porque a Bíblia diz que era um homem de família rica, príncipe em sua terra, e ele então vai para um mundo que ele não sabe aonde é, uma terra distante, desafiado por Deus, e aceita esse desafio. Quando trabalhamos com Deus, irmãos, o fruto é mais do que sabido como um fruto bom, certo, líquido e certo. Quando nós nos entrosamos com Deus, damos os braços e as mãos, Deus então escreve uma bela história. E esse é o que está expresso nesses livros todos, chamados históricos, que os irmãos vão agora ter o prazer de entender um pouco melhor a profundidade deles, por que foram escritos, para quem foram escritos e como nos fala nos dias de hoje com o nosso irmão, professor Jackler. Bom dia a todos. A parcela que me cabe nessa 11ª jornada de leitura bíblica, como ele já informou, diz respeito aos livros históricos. Então, os chamados livros históricos, eles ocupam uma grande parte do Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, formando um conjunto de 12 livros que a gente pode enumerar: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, que em termos das histórias narradas, eles abarcam um período de aproximadamente 800 anos, desde o século 13 a.C. até o século V a.C. E por isso são o fio condutor de quase tudo o que se passa na primeira parte da Bíblia. De maneira simples, a gente pode dizer que neles estão registradas as memórias das tradições da história sagrada de Israel e de parte do modelo religioso vigente. O cenário dessa história é a terra de Canaã, a terra prometida aos patriarcas, cercada de vizinhos um tanto quanto hostis. Alguns poderosos, como o Egito, a Síria, Babilônia, Pérsia, e outros mais limitados, como Edom, Amon, Moabe, que até certo ponto podem ser consideradas nações irmãs. Esses livros falam desde a invasão e tomada de Canaã, do estabelecimento do povo como tribos naquela terra, da ascensão da monarquia e de um templo como símbolo da fé nacional, da crise da autossuficiência, da cisão de Israel em 2 nações, da destruição de uma dessas nações por meio de um reino devastador, da opressão de outra por um império escravizador, da dominação alienante de todo o povo numa aparente liberdade, mas também de uma esperança de dignidade que não se apaga. Contudo, é importante que tratemos esses livros não apenas como registros históricos, cronísticos de fatos, mas de uma interpretação de acontecimentos a partir da fé. Ou seja, não falamos de história enquanto ciência ou objeto de pesquisa, mas de teologia na história, o que é bastante diferente. Nesse sentido, os livros históricos estão intimamente ligados
a problemas e interesses de situações bem determinadas. Por isso, se quisermos compreender bem, por exemplo, a literatura profética, que é o que a gente vai ver no próximo culto, é importante a gente identificar o cenário histórico para a contextualização de cada texto. Talvez esse seja o grande desafio do Primeiro Testamento, contextualizar cada texto e buscar o sentido dele naquele ambiente em que ele se encontra. Se existe uma chave de leitura para esse conjunto de livros, a gente deve associar essa chave ao modelo de teologia mais pregado à época, que em grande parte foi superado pela teologia que Jesus apresenta. Esse ponto exige de nós bastante cuidado e não ansiedade ou superficialidade. Por exemplo, naquele tempo, as pessoas desenvolveram, dentro das suas limitações, uma visão tanto quanto mecânica de Deus. A gente tem que levar isso em conta, que a gente pode chamar de teologia da retribuição. A ideia é muito simples. Aos injustos e pecadores, a condenação, o castigo e a maldição de Deus. Aos justos e fiéis, a salvação, a graça e a bênção de Deus. Essa maneira de compreender Deus não tinha outra finalidade senão ser um chamado vibrante à conversão. Seja pelo medo ou pela dor, a conversão dos maus caminhos era fundamental. Contudo, mais tarde, o Jesus que a gente encontra nos evangelhos relativiza essa visão sobre Deus, colocando a graça como elemento central para compreender Deus e para a nossa prática. É da boca de Jesus que saem as seguintes palavras: Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Como viajantes nessa 11ª jornada de leitura bíblica, podemos nos encontrar com esses livros chamados históricos, tendo como alvo duas finalidades que dependem da nossa identidade enquanto leitores ou estudantes da Bíblia. O leitor iniciante, que está começando essa viagem, deve se concentrar em conhecer as histórias e a caminhada desse povo que faz parte da nossa tradição de fé em Deus, com seus acertos. Com uma leitura inicial, podemos conhecer e reconhecer alegrias e dramas, alianças e conflitos, celebrações e lamentos, guerras e tréguas, conquistas e perdas, aceitações e incompreensões, compaixão e violência, iniciativas e arrependimentos, fidelidade e traição de pessoas como nós. Em alguma medida, podemos identificar as histórias daquelas pessoas como as nossas histórias. Pessoas, não heróis, pessoas. E para todos eles, Deus se faz sempre presente como um executor de justiça diante de suas ações. As primeiras leituras desses livros históricos permitem que nós conheçamos diversos personagens marcantes da história do povo de Deus, como Josué, Gideão, Sansão, Davi, Salomão, Elias, Esdras, Neemias, Esther, por exemplo. São livros que nos falam como a arrogância e a opressão podem estar fortemente associadas ao poder político e religioso, mas que também animam nossa esperança, porque no meio da dificuldade são levantadas homens e mulheres, como Elias, que passam a ser porta-vozes de Deus e do povo e que se dedicam a abrir os olhos de homens poderosos sobre a sua autocondenação e autodestruição devido à sede de poder.
Já o leitor mais experiente poderia se motivar, por exemplo, por outras questões. Para além de conhecer as histórias, ele já pode se perguntar o porquê de algumas histórias serem contadas da forma como conhecemos. Por exemplo, faz parte desse conjunto de livros uma pequena novela chamada Ruth, que usa como tema a confidencialidade do relacionamento entre uma mulher viúva moabita e sua sogra, destacando valores de amizade e companheirismo. Mas será que é apenas esse o objetivo da história? Contar esse relacionamento? Se a gente refletir um pouco mais, parece que ela foi escrita num tempo onde o povo de Israel vivia uma espécie de crise de aceitação após o retorno do exílio na Babilônia. Por um lado, havia a teologia derivada de Esdras, que valorizava uma espécie de pureza racial como sinônimo de santidade. Por outro, uma teologia mais inclusiva, como a presente em Ruth e também no livro dos profetas que a gente encontra lá em Jonas, que via estrangeiros, como por exemplo moabitas e ninivitas, considerados impuros e perdidos, como possíveis participantes ativos na história do povo de Deus. O livro de Ruth parece querer mostrar um caminho alternativo de relacionamento com outros povos, colocando de maneira provocativa uma mulher de um povo considerado maldito como antecessora do grande rei Davi. Poderíamos também nos perguntar o porquê de, nas listas de reis presentes no livro dos reis e das crônicas, apenas nos livros dos reis aparecerem os reis do reino do norte de Israel. Teria, por acaso, isso algo a ver com a conhecida inimizade entre judeus do sul e samaritanos do norte, que identificamos até nos evangelhos? Apesar de se contar a mesma história, há olhares e focos bastante distintos. O leitor atento perceberia que, apesar de uma certa arrogância do povo judeu se julgar eleito, no fundo não gozam de nenhum privilégio. A arrogância desse sentimento de eleição produziu em diversas ocasiões uma cegueira tal que os tirou completamente do caminho do reino de Deus. Aliás, esse pecado não parece que infelizmente ecoa também nos dias de hoje? São histórias tão antigas, mas também histórias tão nossas, tão da gente, que não podemos deixar de conhecer. São histórias marcadas por antagonismos, dilemas, paradoxos, que demonstram as dificuldades e ambiguidades da vida em muitos aspectos. Como história, podemos ler esses livros sob diversos pontos de vista. Contudo, estaremos fazendo uma leitura certa quando submetemos as histórias que lemos àquele que é Senhor na história e da história, aquele que nos coloca na trilha dos valores, da ética e do projeto de vida desejados por Deus para a humanidade. Jesus, o Nazareno dos Evangelhos. Aí está, irmãos, um resumo profundo e didático do que é esse período chamado históricos de construção da palavra de Deus. Vamos passar agora então às leituras que você pode acompanhar, estão aí impressas no programa, elas vão ser projetadas e nós temos hoje, tínhamos escribas, nós temos hoje leitribas nessa igreja e todos cumprirão agora a sua parte. Vamos então a elas, meus irmãos. Josué capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem a Josué, aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis o que vosso Deus Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviardes iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens, não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhes ordenares, será morto. Então somente ser forte e corajoso. Estamos lendo, irmãos, porções do livro de Josué, que é um dos principais, que se tornou um pilar na construção da história do povo de Deus. Agora vamos ao capítulo 24. Josué 24. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio, antigamente, habitaram vossos pais. Terá pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir, para possuir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E, tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no meio do deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque,
filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. E enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E, passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os ferezeus, e os cananeus e os heteus, e os gigazeus e os heveus e os jebuseus. Porém, os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus. E isso não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nela, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, respondendo o povo, e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu diante de nós a todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito a Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. E, depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. E sepultaram no termo da sua herdade, em Timnat-Será, que será no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaade. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que fora dado na montanha de Efraim. 33 é o último versículo deste capítulo 24. Josué, um homem
criado, treinado por Deus, supervisionado por Moisés, para levar a essa expressão dita aqui, que todos os dias, todo o tempo em que Josué foi líder, o povo serviu ao Senhor. Passemos agora, irmãos, a Juízes, capítulo 2, e diz assim o texto sagrado: O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento que daria a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiram resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com os outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardarão o caminho do Senhor e se andarão nele como fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Aí está, Juízes 2, o que é a história do homem, mesmo conhecendo Deus, muitas vezes caminhos tortuosos prefere andar. A Bíblia é esse livro recheado de histórias que nos advertem e nos apontam para um Deus que é santo e que não tolera o pecado e a transgressão do seu povo, mas ele insiste com braços abertos, querendo sempre nos abraçar. Passemos agora, meus irmãos,
a essa última parte desse primeiro momento, que é o livro de Ruth, no capítulo 1. Houve uma época, quando os juízes eram os líderes de Israel, em que uma fome assolou a terra. Um homem de Belém de Judá deixou sua casa e foi morar em Moabe. Ele levou a mulher e 2 filhos. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Os 4 mudaram-se para Moabe. Elimeleque morreu deixando Noemi e seus 2 filhos. Os filhos se casaram com mulheres moabitas. A primeira se chamava Orfa e a outra Ruth. Eles viveram ali 10 anos. Mas os irmãos Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou sem seus filhos e sem marido. Certo dia ela resolveu deixar Moabe e voltar para sua terra, pois ficou sabendo que o Eterno tinha se agradado em visitar seu povo e tinha mandado alimento. Por isso, ela e as 2 noras deixaram a cidade em que estavam morando para retornar à terra de Judá. Quando estavam a caminho, Noemi disse às noras: é melhor que vocês voltem para a casa de sua mãe, que o Eterno tenha compaixão de vocês pelo que fizeram ao meu falecido marido e a mim, que o Eterno dê a cada uma de vocês um novo lar e outro marido. Ela as beijou e choraram alto. Elas responderam: não faremos isso, iremos com você de volta para o seu povo. Mas Noemi insistiu: voltem, minhas filhas, por que vocês querem ir comigo? Acham que ainda vou ter filhos e que eles vão se casar com vocês no futuro? Voltem, minhas filhas, vão para casa. Estou muito velha para ter marido. Mesmo que eu dissesse, ainda há esperança, e hoje mesmo me casasse e tivesse filhos, vocês esperariam até eles crescerem? Aguardaria tanto tempo para casar novamente? Não, minhas filhas, para mim essa é uma experiência muito amarga, mais do que para vocês. O Eterno foi severo comigo. Elas começaram a chorar outra vez. Orfa beijou a sogra e se despediu, mas Ruth abraçou Noemi e ficou com ela. Noemi disse: veja, sua concunhada voltou para casa para morar com seu povo e seus deuses. Volte com ela. Mas Ruth disse: não me force a abandoná-la, não me faça voltar para casa. Aonde você for, eu também irei. Onde você viver, eu viverei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, também eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Eterno me ajude, nem a morte nos separará. Quando Noemi percebeu que Ruth estava determinada a acompanhá-la, desistiu de tentar convencê-la a ficar. Então as 2 foram para Belém. Quando chegaram a Belém, a cidade inteira comentou: será que é mesmo Noemi? Depois de tanto tempo, ela está de volta. Ela respondia: não me chamem de Noemi, mas de amarga. O Todo-Poderoso foi severo comigo. Saí daqui cheia de vida, mas o Eterno me fez voltar sem nada, apenas com a roupa do corpo. Por que vocês me chamariam de Noemi? O Eterno não o faria. O Todo-Poderoso arrasou comigo. Foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Eu diria que nesse primeiro capítulo vemos uma história e do que Deus é capaz. O Senhor que pode reconstruir pontes. Meus irmãos, fiquemos em pé e celebremos a Deus com este hino que está: Maravilhas Divinas. Essa sequência de Josué 1:24, Juízes e Ruth, isso é um percurso do que é o homem. O homem quando está com Deus, o homem quando se afasta de Deus, e Deus, mesmo assim, o que Ele é capaz de fazer para o nosso bem.
Vamos orar, irmãos. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o Senhor da história, porque o Senhor é aquele que nos acompanha, aquele que nos ama, aquele que nos conhece. Por isso, Senhor, te prestamos este culto e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos agora à segunda parte. Meus irmãos, você está sendo desafiado a ler a Bíblia toda em 18 meses. Daqui a pouco nós vamos ter um momento especial e você vai ser desafiado a participar disso. Mas já quero dizer para você o seguinte: se você vai ler a Bíblia toda, no programa que daqui a pouco falaremos, que você já conhece, você já pode separar esses textos que estão sendo lidos como lido. Porque para isso estamos nesse culto e tem essa intenção de lermos parte da Bíblia toda. Nós vamos ler agora apenas 3 desses versículos que aqui estão, nessa parte segunda de leitura. Vamos ler 1 Samuel 12, vamos ler 2 Samuel 7 e Neemias 1. 1 Samuel 12, 2 Samuel 7 e Neemias 1. Vamos à leitura então? Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cães. Os meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi e de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então disse Samuel ao povo: testemunha é o Senhor, que escolheu a Moisés e a Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui e pleitearei convosco perante o Senhor, relativamente a todos os seus atos de justiça que fez a vós outros e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os entregou nas mãos de Císera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor, e servimos aos Baalins e a Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos dos nossos inimigos, e te serviremos. O Senhor enviou a Jerubaal, e a Baraque, e a Jefté, e a Samuel, e vos livrou das mãos dos vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Vendo vós que Naás, reis dos filhos de Amon, filhos contra vós outros, me dissestes: não reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor, vosso Deus, era o vosso rei. Agora, pois, eis que o rei que elegestes e que pedistes, eis aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor, e o servistes, e lhes atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes ao Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como o foi contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo?
Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs, que nada aproveitam e tão pouco vos podem livrar, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa de seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis tanto vós como o vosso rei. Amém. Amém. Um Deus presente. Sigamos com 2 Samuel 7. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiverdes em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo Israel: por que você não construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para o meu povo Israel, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre o meu povo Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é minha família, para que me trouxesse a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procede com os homens, ó soberano Senhor? Que mais Davi poderá dizer-te?
Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste a teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como teu povo Israel, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações de seus deuses diante dessa mesma nação que libertaste do Egito? Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de tua descendência. Faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre e os homens digam: ó Senhor dos exércitos, é o Deus de Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo, quando disseste: estabelecerei uma dinastia para você. Por isso, o teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras, e tu fizeste esta boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família de teu servo. É a declaração de que Davi entendia de que Deus é soberano e Senhor absoluto. Passemos agora a Neemias 1. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada, e fiz a Deus esta oração: ó Senhor Deus do céu, tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem a teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos destes por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, esses são teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo, eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Amém. Esse texto, essa oração de Neemias me lembra a expressão do Novo Testamento de que para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna, reconhecendo que Deus é capaz de reconstruir tudo de novo do zero.
Meus irmãos, esse é o tempo de fidelidade. Você está acompanhando a leitura da Bíblia que nos propusemos fazer parte dos textos sagrados deste culto, que são 7 cultos durante o dia. O primeiro começou às 7, o último será às 8. Então, 7, 9, 11, 14, 16 e 18 e 20 horas. Você é convidado, então, querendo participar, a vir de novo celebrar a Jesus Cristo. Com a tônica de leitura da Bíblia, estamos iniciando, então, já iniciamos dia 1º, a leitura, a 11ª leitura, que temos aqui o programa já. Então, se você está disposto a ler a Bíblia toda em 18 meses e quer esse programa, eu peço que você levante sua mão agora, que você vai receber este programa neste momento. Tenha um pouco de paciência, continue com a sua mão levantada até receber o programa e depois então você abaixa. Está fazendo as contas, pastor Israel? Se a 11ª leitura, se são 18 meses, não pode ser 11 anos, né? É mais do que isso. Mas o senhor não está aqui há 18 anos. Começou a ler antes de eu começar a pastorear. Ah, então está certo. Então agora está explicado. Perfeito. Quem já recebeu, se você quer, por favor, levante sua mão. Você pode levar para a sua esposa, para alguém que você queira entregar também. Fique à vontade, temos suficientes. E se faltar, nós vamos fazer mais. Na galeria nós temos o nosso irmão Edson, que está ali. Muito bem, irmãos, louvado seja o Senhor Jesus por esse tempo. E agora sim, temos um tempo de fidelidade e de gratidão. Se você deseja agradecer a Deus por algo que aconteceu, que ficou impactado em sua vida, mais do que o normal, porque Deus nos abençoa e Ele nos impacta todo dia com suas bênçãos e seu cuidado especial. Mas vem aqui à frente enquanto vamos celebrar, cantando este hino que está impresso. Você também pode trazer os seus dízimos e ofertas. E se quiser agradecer ao Senhor por uma bênção especial neste momento, venha aqui à frente também, ou fique em pé, fique do jeito que achar melhor. Mas não deixe de compartilhar conosco este tempo de alegria. Façamos então isso louvando ao Senhor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor.
Essa oração de gratidão pelas bênçãos recebidas e por dízimos será feita pelo nosso irmão João Felipe. Deus de amor, nós somos profundamente gratos por começarmos o ano na Tua casa, celebrando o amor que devemos a Ti e que transmitimos por meio de Ti. Ajuda-nos a fazer o ano de 2015 mais bonito, mais amoroso, por meio de nossas vidas. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem ajudado a gente, o Senhor tem nos concedido o pão de cada dia, o Senhor tem nos dado o sustento diário, e mesmo aqueles que estão com dificuldade, Senhor, de alguma maneira podem sentir a Tua mão, e por eles nós pedimos também, Senhor, para todos aqueles que estão passando por desafios econômicos, que seja um ano de 2015 melhor. Que o Senhor nos dê a visão espiritual de que o dinheiro é apenas algo passageiro e que nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Dá-nos uma visão espiritual das coisas materiais também. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nosso primeiro culto, a nossa reflexão se deu no Pentateuco, que nós lemos aqui várias porções, selecionando vários excertos para que nós pudéssemos nos enriquecer. E eu me detive, queria que você apenas marcasse na sua Bíblia o texto que eu utilizei, que foi de Levítico 19, 9 a 18, que é um texto de grande importância, porque coloca o resumo de nossos compromissos como homens e mulheres que amamos a Deus. Inclusive, nós temos nesse texto o texto que Jesus Cristo retirou para fazer o texto áureo do cristianismo, que é precisamente Levítico 19, 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um a seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Ou seja, há uma continuidade entre o Antigo ou o Primeiro Testamento e o Novo ou o Segundo Testamento. E o mesmo mandamento de amar que estava no Antigo está também no Novo. E eu disse basicamente que o amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos nasce nos nossos corações. Mas acontece na prática. A segunda reflexão vou fazer agora com a história de um homem que começou muito bem e terminou com a mesma intensidade, só que muito mal. Se eu lhes perguntar qual é o homem mais sábio da terra, todos responderão: Salomão. Vamos ler então um pouco da trajetória deste rei. Primeiramente, 1 Reis 9, primeiro livro dos Reis 9, versos 4 e 5. Depois que ele faz uma oração, Deus responde a ele com as seguintes palavras: Salomão, 1 Reis 9, 4. Salomão, se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se, Salomão, você fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus mandamentos e às minhas ordenanças, Salomão, eu firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi seu pai, quando lhe disse: nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Em resumo, essa é a resposta que Deus dá a Salomão quando ele pede sabedoria a Deus para governar.
para viver. Quando Deus oferece a sua resposta, deixa bem claro que há promessas que Ele nos faz que demandam o cumprimento, por nossa parte, dos requisitos para a obtenção da promessa. No dia 31, eu preguei sobre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então eu disse, se o Senhor for o nosso pastor, nada nos faltará. Mas se nós não somos pastoreados pelo Senhor Deus, mas por outras pessoas, ou por quaisquer realizações, vai nos faltar. Porque não fomos pastoreados, guiados pelo Senhor Deus. Deus pede a Salomão que ele viva com integridade, que não se afaste dele, que não preste culto a outros deuses, que não oprima o povo, que siga então os mandamentos. Alguns lemos hoje no livro de Levítico. Mas agora vamos avançar 5 capítulos. 1 Reis 11, 4 a 6. 1 Reis 11, 4 a 6, eu tenho dito, um dos textos mais tristes de toda a Bíblia. Mais dramático é esse texto, penso eu, em toda a narrativa do Antigo Testamento. Que não foi com Acã que isso aconteceu, por exemplo. Não foi com um rei qualquer. Foi com alguém a quem Deus deu a maior tonelada de sabedoria na face da terra. 1 Reis 11, 4. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E aqui esse momento de muita dor. E o seu coração, isto é, o coração de Salomão, já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai, Davi. Vou repetir. E o coração de Salomão já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, ou não era mais fiel, não era mais íntegro. E o cronista resume o que Salomão fez, e nenhum de nós acreditaria se não estivesse na Bíblia essa informação. Olha que tragédia. Salomão seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas, que exigia sacrifício de crianças em seus cultos, morte de crianças em seus cultos. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor Deus reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Nós aprendemos muito, como o Jacques muito bem mostrou na sua introdução, com essas histórias. Quando não apenas lemos as histórias, as conhecemos, mas quando nós nos identificamos com essas pessoas de carne e osso, como Salomão. Porque a história de Salomão, que era o mais sábio, e nós não temos nem 10 centavos da sabedoria de Salomão, terminou deste modo, que quer dizer também que a minha também pode terminar e a sua também. Podemos dizer que nós somos julgados pelo conjunto da obra, não por um momento de êxtase espiritual que tem o seu valor, porque o que importa e o que Deus aprova em nós é quando temos um coração inteiramente fiel, totalmente dedicado ao Senhor. O cronista nos deixa numa dificuldade. Quando você lê Reis e Crônicas, você logo vê a seguinte informação. Começa a narrativa do rei, diz que ele fez o que o Senhor aprova.
depois vem a história, ou às vezes está no final. E Salomão? Porque no começo, Deus aprova. Ele constrói até o templo, foi para tanto autorizado, é chamado Templo de Salomão. Mas o cronista termina dizendo que Deus desaprovou. Porque no caso, o que valeu foi o conjunto da sua obra. E o conjunto da sua obra teve esse final tristíssimo. Porque, a despeito de sua sabedoria, vamos dizer, de sua competência, de tudo que ele sabia, a despeito dos dons que Deus deu a Salomão, da administração, do julgamento, da filosofia, do pensamento, e a despeito das advertências que foram feitas a ele explicitamente, muito mais às vezes do que a nós, Salomão fez exatamente o que Deus disse para ele não fazer. Se formos fazer uma comparação, diríamos o seguinte: tinha ali um gabarito, 1, 2, 3, 4. Salomão, não faça nem 1, nem 2, nem 3 e nem 4. Quando a gente na vida real quita aquela dívida, resolve aquele assunto, vai lá e dá um tic, né? Ticamos ok, ficamos ok. Mas Salomão fez o contrário, ele ticou tudo, tudo aquilo que Deus disse não faça, ele fez. Em outras palavras, eu e você devemos tomar cuidado com paixões, e no caso especificamente aqui foram as paixões por mulheres, foram as paixões que levaram Salomão a outras consequências, a idolatria, por exemplo. Pode ser, o texto não fala sobre isso, mas podemos incluir o poder, o ter isso, ter aquilo, o dinheiro que ele tinha, para aplicar a cada um de nossas áreas da vida. E a pergunta é: hoje o seu coração é inteiramente dedicado ao Senhor? Se é, espero que seja, o que é que você tem feito para que o seu coração continue inteiramente dedicado ao Senhor? Tem você permitido que amarguras roubem a sua alegria de viver? Tem você se encantado com os exemplos de outros que não são fiéis, mas parece que são bem-sucedidos? Tem você achado mais interessante seguir os mandamentos do mundo em que a gente vive do que os mandamentos de Deus, como se eles fossem pesados? Penso que esse epitáfio para Salomão devíamos colocar como um ímã de geladeira, para todo dia nós olharmos e dizemos a nós mesmos: não quero terminar como Salomão, eu quero começar como Salomão e quero continuar como Salomão começou. A Bíblia é muito, muito rica, e essas histórias nos convidam a participar delas. Quem sabe a nos colocar no lugar de Salomão, ter a coragem de dizer: esse epitáfio não é para mim. Há uma brincadeira do mundo evangélico, ou uma cultura evangélica, não é? Quando se ouve alguma coisa, fala assim: eu recebo, não é? Não receba esse epitáfio para você, mas não esqueça dele. Eu coloco, quando li esse texto, esse cuidado há uns 12 anos, eu sempre me lembro dele. Eu posso terminar como Salomão. Que eu não termine é a minha oração. Que você não termine seja a sua oração. Porque Deus nos capacita para vivermos em comunhão com Ele.
Por isso, no ano passado, eu disse que a Bíblia é Deus perto. Estamos nos empenhando em ler a Bíblia, alguns pela 20ª, 30ª vez, outros, quem sabe, pela primeira vez, ou segunda, ou quarta. Que quando lemos a Bíblia, nós estamos perto de Deus, porque é o recurso que Ele nos colocou. E da Bíblia se afastou Salomão. Não só ele, tantos outros reis de Israel, do sul e do norte, se afastaram. E todos quantos se afastaram, fizeram aquilo que o Senhor reprova. Mas todos quantos estiveram próximos da Bíblia, logo próximos de Deus, fizeram aquilo que Deus aprova. Que Deus aprove a sua vida. No presente, esteja aprovando a sua vida. No futuro, Deus esteja aprovando a sua vida. Vamos, então, agora ler um pouquinho do Salmo 119. Magnífico Salmo 119. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem já leu todo o Salmo 119? Levante a mão. Poxa, que maravilha. Que igreja fantástica. Porque realmente, meus irmãos, não dá para ler de uma vez. Tem que ler uma perícope, aquela letrinha, né? São as letras do alfabeto hebraico, uma por dia. Que no fundo, todos eles dizem a mesma coisa. São variações em torno da mesma palavra. E o tema é a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos então fazer essa leitura. Vamos ler com a irmã Heloísa então. Estou derrotado e caído no chão. De acordo com a tua promessa, dá-me novas forças. Contei tudo o que tenho feito e tu me respondeste. Ensina-me os teus mandamentos. Ajuda-me a compreender as tuas leis e eu meditarei nos teus maravilhosos ensinamentos. É tanta a minha tristeza que estou me acabando. Dá-me forças como prometeste. Não me deixes seguir o caminho errado, com a tua bondade, ensina-me a tua lei. Eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. Ó Senhor Deus, tenho seguido os teus ensinamentos. Não me deixes passar pela vergonha do fracasso. Eu me apresso em obedecer os teus mandamentos, porque assim tu me darás mais entendimento. Ó Senhor Deus, ensina-me a entender as tuas leis e eu sempre as seguirei. Dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade. Faze com que eu queira obedecer aos teus ensinamentos, em vez de querer ajuntar riquezas. Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Sê bondoso para comigo, como prometeste. Eu sou teu servo. Cumpre a promessa que me fizeste, a promessa que fazes aos que te temem. Livra-me dos insultos que me causam medo, os teus julgamentos são bons. Eu quero muito obedecer às tuas leis, conserva-me vivo, pois tu és justo. Ó Senhor Deus, mostra-me o quanto me amas e livra-me dos meus inimigos de acordo com a tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam, pois eu confio na tua palavra. Ajuda-me a falar sempre a verdade, pois a minha esperança está nos teus julgamentos. Todos os dias obedecerei à tua lei, eu sempre a cumprirei. Viverei à vontade, livre de perigos, porque tenho procurado seguir os teus ensinamentos. Anunciarei aos reis as tuas ordens e não ficarei envergonhado. Os teus mandamentos me trazem alegria, pois eu os amo. Respeito e amo os teus mandamentos e medito nas tuas leis. Peço que coloque de novo só esse aí. Vamos ler juntos esses dois versículos em uníssono. Vamos ficar em pé? Os teus mandamentos me trazem alegria, pois eu os amo.
Respeito e amo os teus mandamentos e medito nas tuas leis. A música que vamos entoar agora é nova. Foi composta pelo nosso irmão Adriano Souza. Tua Palavra, cuja letra está no culto das 7 horas da manhã. Então, um pouquinho para a sua esquerda, no pé da página, Tua Palavra, está aí a letra. Uma correção aqui. Na segunda linha, com a Tua Palavra aos nossos corações e não em nossos corações. Adriano vai nos orientar então em como cantar. Juntos, aprendendo, vamos entoar esta música. Abençoar neste dia com a tua palavra aos nossos corações, que ela nos conforte e console, nos desafie, nos incomode. Vem, Senhor. Abençoar nesse dia com a tua palavra aos nossos corações, que ela nos conforte e console, nos desafie, nos incomode. Assim então, pela palavra de Deus, o amor dele possa sempre nos alcançar, a graça de Jesus Cristo possa sempre nos cobrir e a comunhão do Espírito Santo possa sempre nos confortar, a nós e a todos quantos creem em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aqui, onde quer que se encontrem, hoje e para todos sempre.